Em nome do Conselho de Administração do Banco Central de São Tomé e Príncipe, no meu próprio, começo por saudar a todos quando se desprenderam dos labores a que nos submetemos na quadra festiva para escutar este balanço econômico anual de 2017, que por tradição se nos oferece por ocasião do fim do ano. Aproveito igualmente o ensejo para expressar os nossos agradecimentos às instituições financeiras que operam no país, aos demais parceiros nacionais e estrangeiros, bilaterais e multilaterais, cuja colaboração tem contribuído para o cumprimento da missão do Banco Central da República Democrática de São Tomé e Príncipe. Minhas senhoras, meus senhores, as informações recentes relativas ao enquadramento internacional dão conta de um crescimento da economia global em torno de 3,6% em 2017, o que representa uma aceleração face aos 3,1% registrado em 2016. Representa ainda uma recuperação substancial das economias avançadas, com particular realce para as economias da zona euro, que após vários anos de recessão e estagnação, começam a evidenciar sinais de consolidação do crescimento em patamares positivos. Contudo, importa realçar que o processo de recuperação tem sido assimétrico, na medida em que o crescimento econômico permanece ainda muito baixo na América Latina, Médio Oriente e nos países da África subsaariana, exportadores de commodities, em particular o petróleo. Ainda persistem as incertezas e riscos associados às tensões geopolíticas que poderão levar à revisão em baixa do cenário econômico de médio prazo ao nível mundial. Por outro lado, apesar da evolução positiva, os preços do petróleo no mercado internacional continuam aquém das expectativas, o que poderá se traduzir numa onda de efeitos sistêmicos à economia nacional a partir dos países da nossa sub-região dependentes desta matéria-prima de exportação. Apesar da modesta melhoria do ambiente externo do ano que se finda, a economia nacional, já de si pequena e vulnerável, não se mostrou resiliente dos efeitos retardados de uma crise global tão prolongada e devastadora. Com efeito, um dos traços mais relevantes da conjuntura econômica em São Tomé e Príncipe em 2017 prende-se com a dificuldade de o país reforçar de forma sustentada a sua capacidade de financiamento, o que condicionou a concretização de investimentos públicos previstos. De acordo com as estimativas ainda provisórias, a economia deverá registrar no fim do ano um crescimento do Produto Interno Bruto na ordem dos 4%, em linha com o crescimento registrado nos últimos 2 anos, tendo contribuído para esse efeito uma maior dinâmica do setor do turismo, conjugado com as atividades dos setores de construção, comércio e do setor financeiro. Em matéria de estabilidade de preços, a política monetária e cambial, combinada com a política orçamental prudente, contribuíram para uma evolução controlada da inflação, pese embora os choques do lado da oferta de produtos locais terem registrado alguma pressão inflacionista sazonal nos meses de abril e junho, tendo contribuído para uma inflação acumulada de 6,1% até novembro, contra os 5,4% observados no período homólogo. Todavia, estima-se que a inflação se mantenha a um dígito, situando-se em 6,5%. Do lado das finanças públicas, as exigências de consolidação orçamental num contexto adverso, caracterizado pela fraca captação de recursos externos, condicionaram a execução orçamental de 2017. Esforços continuam a ser consentidos no sentido de manter a disciplina fiscal, condição que, como é sabido, determinante para a sustentabilidade do regime de câmbio fixo em vigor. É de se assinalar a conclusão da 3ª e 4ª avaliação do Programa de Facilidade de Crédito Alargado assinado com o Fundo Monetário Internacional, tendo-se cumprido todos os critérios quantitativos de desempenho do programa relativamente ao mês de junho do corrente ano.
o Banco Central manteve neste exercício uma orientação de política monetária prudente, tendo para o efeito reduzido a taxa de juros de referência em 100 pontos base, passando de 10% para 9%, e a taxa de facilidade permanente de cedência de liquidez em 150 pontos base, passando de 12,5% para 11% em junho de 2017. Adicionalmente, foram implementadas algumas medidas de gestão de liquidez, visando melhorar a eficácia dos mecanismos de transmissão da política monetária. Todavia, a eficácia da política monetária continua condicionada por fatores de natureza estrutural, mormente, elevados níveis de crédito em incumprimento e o fraco nível de intermediação financeira. Por conseguinte, embora a convergência nominal, consubstanciada numa inflação baixa e controlada, seja uma realidade, persiste ainda uma fraca elasticidade das taxas de juros de mercado face aos impulsos das medidas de política monetária. O crédito à economia apresentou um crescimento na ordem dos 3%, contudo insuficiente para fazer face à tendência contracionista da massa monetária, que resistiu a uma diminuição de 6%. Tal evolução foi determinada, sobretudo, pela redução dos ativos externos líquidos em torno de 25%, decorrente da fraca captação de recursos externos com referência ao mês de novembro de 2017. As reservas internacionais líquidas situam-se em torno de 47 milhões de dólares americanos, correspondendo a 3 meses de importação, estando em linha com as recomendações internacionais. As importações de bens ascenderam a 108 milhões de dólares, o que representa um incremento em torno de 12% face ao período homólogo. As importações de bens de capital aumentaram em 26,3%, o que sugere uma maior contribuição das importações para a formação bruta de capital fixo. Relativamente às exportações, estas registraram nos primeiros 11 meses do ano um modesto crescimento em torno de 3,5% face ao mesmo período do ano anterior. Este fraco desempenho ficou a dever-se à redução verificada no volume das exportações de cacau, fruto da descida em cerca de 33% do preço desta commodity no mercado internacional, comparativamente ao praticado há um ano atrás. Os saldos da balança comercial e da conta corrente mantêm-se estruturalmente deficitários, refletindo os constrangimentos que se prendem com a competitividade da economia e revelam que o país continua a viver muito acima das suas possibilidades num contexto de redução das ajudas públicas ao desenvolvimento. A essa situação, impõem-se esforços adicionais para a concretização urgente de ações que reforcem a atratividade do ambiente de negócios e facilitem a diversificação da economia no sentido do aumento da capacidade exportadora, com vista à redução gradual da dependência externa da nossa economia. O sistema financeiro santomense tem-se superado a vários níveis nos últimos anos. Porém, subsistem alguns constrangimentos. A estrutura do sector bancário caracteriza-se ainda por um elevado nível de concentração de crédito mal parado, tendo que este se situa em torno de 1/4 do total do crédito concedido. O nível de concentração do sector bancário continua a ser um desafio para o Banco Central. A excessiva exposição do sector bancário e o risco de crédito, associado à qualidade de ativos, têm sido fatores determinantes da vulnerabilidade subjacente ao sector. Diante dos desafios que se nos colocam, enquanto autoridade monetária, cambial e supervisora, abraçamos a implementação da estratégia para o desenvolvimento do setor financeiro e da estratégia para a redução do crédito mal parado. Concomitantemente, e de forma articulada, adotamos um plano estratégico para o horizonte temporal 2017-2020, que contempla 5 pilares considerados fundamentais, nomeadamente o desempenho pleno e efetivo das funções da autoridade monetária e cambial, a modernização e solidez do sistema financeiro, a reorganização e gestão dos recursos, a literacia e inclusão financeira e, por último, a comunicação com o exterior. No decurso da materialização destes instrumentos, tem sido notória a melhoria da performance do sistema financeiro em matéria de rentabilidade, adequação de capital e nível de crédito em cumprimento. De referir que o crédito mal parado situou-se em 24% em setembro de 2017,
contra os 28 observados no período homólogo. O rácio de liquidez do sistema bancário situou-se em torno de 60%, nível muito acima dos valores de referência, 20%, sugerindo a existência de grande margem por explorar em matéria de intermediação financeira. A esse respeito, importa ainda enfatizar que os elevados spreads praticados pelos bancos, a escassez de projetos bancarizáveis e o elevado nível de risco de crédito constituem fatores que concorrem para o fraco desempenho do setor em matéria de intermediação financeira. Relativamente ao setor segurador, este apresenta indicadores dentro dos parâmetros considerados satisfatórios, dos quais se destaca a rendibilidade. Contudo, o setor representa apenas 3% do total dos ativos do sistema financeiro nacional, correspondendo a 1% do PIB. Nesta perspectiva, acreditamos que a implementação efetiva do seguro obrigatório de responsabilidade civil automóvel e a domiciliação obrigatória de seguros constituem pilares para a efetiva alavancagem da atividade seguradora no país. Meus senhores, minhas senhoras, nessa altura em que procedemos ao balanço econômico do ano prestes a terminar, necessário se torna enfatizar a importância da implementação da reforma monetária de 2018 para a nossa economia e para a sociedade santomense em geral. A reforma monetária de 2018 visa o reforço da confiança na nossa dobra, adaptando ao contexto de maior estabilidade macroeconômica enquanto fator propiciador do ambiente de negócios e do investimento. A introdução da nova família da dobra com corte de 3 zeros exige de todos nós um esforço inicial de apropriação e conversão, pelo que apelamos ao envolvimento e empenho de todos, fazendo jus ao lema "Se é dobra, é nossa". A reforma monetária de 2018 constitui um bem público, na medida em que a sua provisão requer necessariamente a intervenção do Estado e o seu benefício é para a população em geral, pelo que o sucesso da mesma dependerá não só da atuação dos vários organismos públicos, como da intervenção de cada um de nós. Ainda sobre a reforma monetária, gostaríamos de sublinhar que durante o período de co-circulação, compreendido entre 1 de janeiro e 30 de junho de 2018, as notas e moedas da atual família da dobra apenas poderão ser trocadas nos balcões das instituições bancárias autorizadas a operar no nosso país e no próprio Banco Central. Minhas senhoras, meus senhores, o Banco Central considera que a concretização das aspirações do país em matéria de desenvolvimento passa pela criação de oportunidades de rendimento que vão além do nível de subsistência, constituindo assim uma premissa incontornável em toda a orientação estratégica para os próximos anos, sendo para o efeito fundamental alcançar níveis de crescimento superiores aos observados nos últimos anos. O quadro prevalecente continua a ser de grandes constrangimentos para o país e a busca de soluções para as mesmas desafiam-nos a estar atentos às novas dinâmicas do mercado. Ainda assim, perspectiva-se para o ano de 2018, num contexto de estabilidade de preços, um crescimento na ordem dos 5%, sustentado em grande medida por investimentos públicos. Entretanto, a revitalização do setor privado jogará um papel determinante na dinamização da atividade econômica enquanto estabilizador da procura interna e impulsionador das exportações. A política monetária será orientada para o reforço do processo de convergência nominal e da estabilidade do regime de câmbio fixo em vigor. De igual modo, prosseguiremos com as reformas que permitam melhorar os mecanismos de transmissão da política monetária sob as taxas de juros do mercado. No domínio do setor financeiro, daremos continuidade às reformas em curso, assegurando assim as condições necessárias ao reforço da participação do setor na atividade econômica e reforçaremos os mecanismos de promoção da transparência, visando a proteção do cliente bancário. Nesta senda, além das demonstrações financeiras devidamente auditadas, as instituições financeiras deverão publicar ainda um conjunto de informações que permitam um escrutínio público à sua atuação. Ao terminar, gostaria, em nome do Conselho de Administração e em nome dos colaboradores do Banco Central de São Tomé e Príncipe,
de desejar aos operadores financeiros, aos agentes econômicos e ao público em geral festas felizes e um ano novo repleto de saúde e prosperidade. Bem-aja a todos. Muito obrigado.